Boa noite a todos. Hoje, uma super live intitulada Os Filhos da Ciência, com o psicanalista Rinaldo Voltorini, cujo artigo compõe o livro Psicanálise, Clínica e Cultura, publicado pela editora A Galma. Rinaldo já entrou, vou encaminhar o convite a ele. Rinaldo. Primeiro, quero recapitular o que eu estava falando antes, que o título da live de hoje, né? Os Filhos da Ciência é o título do artigo do Rinaldo. Rinaldo, olha o estrago que eu fiz no livro aqui, ó. Me diverti relendo o teu artigo, porque ele é simplesmente fenomenal, de verdade. Obrigado. Não, é verdade mesmo. E eu adoro o teu trabalho. Adoro. O artigo do Rinaldo, intitulado Os Filhos da Ciência, compõe o livro Psicanálise, Clínica e Cultura, publicado pela editora A Galma, que completou 30 anos. Queria começar te apresentando, Rinaldo. Rinaldo é psicanalista, professor doutor em psicologia pelo IPUSP, com pós-doutoramento em psicogênese e psicopatologia pela Universidade de Paris 13. Leciona e orienta na Faculdade de Educação da USP. Eu conheci o Rinaldo há 1900 e bolinha, quando você entrou na USP, lembra? Eu era orientanda do Lojão Chieri e foi lindo assim, te conhecer, onde coordena o Laboratório de Estudos Psicanalíticos da Infância e da Educação, o LEPS, que eu fiz parte na época também, coordena também a revista Estilos da Clínica, Infância com Problemas, é membro de vários grupos nacionais e internacionais sobre psicanálise e educação, área na qual produziu vários artigos e livros com destaque para educação e psicanálise, publicado pela Zahar em 2011, Retratos do Mal-Estar Contemporâneo na Educação, publicado pela Escuta, o financiamento da FAPESP, Crianças Públicas e Adultos Privados, publicado pela Escuta, também com financiamento da FAPESP, e Psicanálise e Formação de Professores e Antiformação Docente pela Zagodoni. Rinaldo, começo com uma pergunta, e para isso eu vou recapitular um pouco. Vou começar pelo primeiro parágrafo, que eu acho que ele é bem elucidativo do modo como vai ser conduzido o artigo, tá? Você começa assim: as crianças de hoje têm que conviver com a infância maiúscula. Exclamação. A aparente estranheza dessa fórmula que propomos como chave para a compreensão de certo número de questões concretas que encontramos na lida com as crianças se esclarece quando ressaltamos que a infância é um significante de época com a qual os adultos abordam as crianças. Se quisermos compreender adequadamente a situação atual de nossas crianças, ou pelo menos ignorar um pouco menos sua condição concreta, devemos necessariamente compreender o que constitui este termo, sua espessura, sua dinâmica e seu valor no discurso contemporâneo. As crianças não têm outra possibilidade que não buscar a matéria para sua constituição no que desejam e dizem os adultos sobre elas. O sujeito se constitui sempre no campo do outro, do grande outro, o que faz com que sua constituição porte a verdade desdobrada pelo discurso construído sobre elas. E aí você vai, e aqui eu quero retomar o título, que de cara, Os Filhos da Ciência, você já toca no ponto da questão da filiação. Com você a palavra. Então, bom, obrigado, Michele. Boa noite a todas, todos que estão aqui nos acompanhando. Primeiro dizer da alegria de participar desse livro, que tem um título que eu acho que marca a especificidade da psicanálise, e quando pensei no artigo, né, quer dizer, no capítulo, pensei justamente em alguma coisa que falasse desde essa especificidade da psicanálise, que já está refletida no título, né, do livro e também no título do capítulo.
Bom, qual a especificidade da psicanálise? O fato de que a psicanálise sempre faz uma clínica que só pode ser pensada a partir da cultura, né? Aliás, isso é uma marca distintiva em relação à clínica psiquiátrica, por exemplo, que pode, digamos, ou está habituada a construir seu campo fora daquilo que é a determinação cultural do sintoma, né? Para a psicanálise isso é impossível, isso foi inaugurado com Freud, então não é casual. Muitas vezes se chama os textos freudianos de textos sociais, né? Mas são textos absolutamente clínicos, onde ele está ali tentando pensar as questões que adivinham para ele do campo clínico e buscando o reflexo cultural, em particular da cultura da sua época, para poder pensar a sintomatologia que ele convivia, com a qual ele convivia no consultório, né? Então, um título muito feliz do livro para retomar essa perspectiva específica da psicanálise, que é pensar a clínica a partir da sua forma, como ela se apresenta na forma atual, a forma de época da cultura, né? Os Filhos da Ciência, né, o título que eu dei aí para o capítulo, segue essa mesma marca, né? Digamos que, e para ir direto ao ponto, filho da ciência é essa expressão, a infância, né? A infância é um dos filhos da ciência no sentido de uma criação da ciência sobre a criança. E que importa que a gente conheça porque virou um significante, né? Aí no texto eu falo de um significante de época, podemos falar aqui entre nós um significante mestre, né, da nossa época sobre a infância. Nunca é demais lembrar, todos acho que conhecem aquele famoso texto do Philippe Arriet, né, a história social da família e da criança da família. Da criança e da família. Uhum. Que é um texto no qual o Arriet tenta percorrer, digamos assim, né, na história das mentalidades, em que momento a criança teria sido considerada, né, no discurso social. E esse é um livro que se tornou clássico justamente porque ele ele flagra, digamos assim, o momento em que o Ocidente passa a considerar a criança no discurso social e, portanto, marcando um tempo anterior onde isso não acontecia, né? O que eu tento estabelecer aí no texto como um objeto aí para a gente entender melhor, né, que se tem essa marca aí do Philippe Arriet de mostrar para a gente em que momento a criança, aliás, na verdade não diz em que momento a criança nasce para o discurso social, ele usa um termo mais específico, é o momento em que nasce o sentimento da infância, né? Ou seja, quando os adultos se sensibilizam para a ideia de que a criança existe. Obviamente que as crianças sempre existiram, mas é nesse momento que ele está aí flagrando, que é o momento que tem a ver com a modernidade, em que a criança passa a ser sentida pelos adultos, né? Sim, mas é interessante porque ele ressalta no livro que não se trata necessariamente de sentimento, mas de reconhecimento de particularidades infantis que diferenciam, que passam a ser um divisor de águas entre o que é o adulto e uma criança. Então, exatamente. Aí surge para o adulto a ideia de que uma criança é uma criança, né? E não apenas um devir adulto, né? E isso marca uma época e o início de uma coisa, né, cujo processo caminha até hoje, e um pouco a preocupação nesse texto que eu escrevi para o livro, era marcar algumas etapas disso, que nos ajudam um pouco a pensar esse significante mestre com o qual tratamos hoje as crianças, né? As crianças no plural versus a infância no singular e no singular abstrato, né? Qual o jogo aí, qual o jogo que está, ou a tensão que está proposta no título? O título é aforismático, né? Provocativamente aforismático, e ele visa dizer que filho da ciência, né? Então podemos dizer em dois tempos isso. O filho da ciência é o conceito à infância, primeiro tempo. E segundo tempo, a ciência, ao criar o conceito da infância, elimina exatamente a ideia da filiação, né? Então vamos lá, a criança é uma criança que não é filho. E o modo como a psicanálise entrou no assunto, né,
todo mundo aqui que está mais ou menos familiarizado com a psicanálise, nem precisa ter muita profundidade ou muita extensão ainda na psicanálise para saber que o Freud chega na infância através do depoimento, da narrativa dos seus pacientes adultos. Né? Então, a primeira aproximação do Freud com a infância não é com a criança. Ele descobre a infância residual nos adultos. Né? E por esse caminho, né, esse ponto de partida, ele vai enveredando até chegar a observações diretas com as crianças, no caso, o caso famoso do pequeno Hans, né? Mas até aí o que interessa ao Freud, e essa brecha, né, essa demarche aberta pela pesquisa freudiana, ela é decisiva do ponto de vista daquilo que a psicanálise vai nos revelar sobre a criança e sobre a infância, né? Ela é decisiva por quê? Porque o Freud está marcando aí a ideia de que uma criança... Primeiro, uma criança é sempre residual, né? Mesmo que nós estejamos falando de uma criança de idade pequena, né? Do Hans, por exemplo, como é o caso. Ela é residual porque a criança é, digamos, essa potência investigadora que o Freud descobre ali, e dá um nome para isso, né? São as chamadas teorias sexuais infantis. Então, o Freud descobre uma criança, digamos assim, causada pela filiação. Né? Então, quando a ciência estabelece o termo a infância, e suprime do seu campo a filiação, está suprimindo toda a possibilidade, que aliás é recuperada pela psicanálise, né, mas na ciência. E claro, quando eu estou dizendo aqui a ciência, estou dizendo em particular a psicologia, né? Porque a psicologia é esse exemplar da ciência que toma a criança, nesse singular abstrato, né? E com isso não a pensa a partir da filiação. Eu queria só fazer um adendo, porque na segunda página do texto eu lembrei de uma frase do Philippe Arré, que eu acho que está na página 341, em que eu lembro de cabeça, que quando começa a surgir a psicologia sobre a criança, o interesse sobre a criança, ele traz uma frase assim: tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para tentar adaptar a seu nível os métodos de educação. E aqui relembrando o clássico do Rousseau, Emílio da Educação, que ele vai falar o quanto passa a ser pernicioso uma intervenção do adulto sobre a criança. Enfim, pode seguir. Assim, só tocando o quanto, a partir dessa lógica, o próprio adulto e a própria filiação passa a ser pensada como algo pernicioso para a criança. Vai lá, pode seguir. E a educação em particular, né? Com essa ideia de que a educação seria o processo através do qual a educação pensada cientificamente, né? A pedagogia moderna contemporânea, que é essa, inclusive, que tem como um dos pais o próprio Rousseau, né? Ou aquilo que ele funda ali como pensamento. O problema aí é que essa criança pensada pela psicologia, pela pedagogia, em particular esse casamento psicologia e pedagogia, né? Ela é uma criança pensada, como o texto diz, fora da filiação, e ela é uma criança, o Francis Ambert tem um termo ótimo para isso, né? Ele chama de criança estratégia, né? Porque a criança é estratégia do adulto, né? Então é uma criança objetivada pelo discurso científico e com o qual, né, esse conceito a infância ou a criança, né, com maiúsculo e no singular, é um conceito estratégico do adulto para interferir na criança na direção. Então você lembrava agora essa questão de tentar adaptar os métodos àquilo que é o funcionamento da criança, né? Essa tentativa de fazer uma equação entre os métodos e digamos, o estágio maturacional da criança, isso tudo é a perspectiva científica de fazer da criança um lugar estratégico para transformá-la naquilo que a educação visa que ela se torne, né?
Então, a filiação é uma coisa importante aí. Eu tenho sempre observado, o texto não coube colocar essa frase pela economia do texto, mas tenho sempre observado uma diferença bem clara que mostra isso, né? E podemos pegar a pesquisa do Piaget, que é um autor que teve bastante impacto no campo dessa organização científica sobre a criança, e compará-la com a pesquisa do Freud, né? A gente vê flagrantemente essa questão da filiação. O Piaget constrói sua pesquisa em cima ou a partir das respostas das crianças às perguntas dos adultos. Como é que é o campo de pesquisa do Piaget? O Piaget fazia um campo experimental no qual ele propunha questões às crianças e a partir das respostas das crianças ele ia estabelecendo a investigação dele e, digamos, chegando aí à formulação das leis gerais do desenvolvimento epistêmico, né? Então tá construindo a ideia de uma infância, né? A criança com maiúsculo e singular. Já o Freud, né, ao contrário do Piaget, né? Se o Piaget formula sua pesquisa a partir das perguntas que os adultos fazem às crianças, o Freud formula sua pesquisa a partir das perguntas que as crianças fazem aos adultos, né? Ou seja, ele confia na pergunta da criança como uma pergunta que revela um saber. Aham. As teorias sexuais infantis mostram para o Freud em que posição do saber a criança está, o saber sobre o sexo a criança está. Já a pergunta proposta pelo Piaget, né, no lugar do experimentador, não postula um saber na criança, né? Ele visa flagrar o saber do experimentador, que está procurando, digamos assim, né? O experimentador está procurando que a criança responda uma pergunta dele, né? No caso do Piaget, como evoluem as operações do raciocínio, as operações lógicas da razão e do pensamento, né? Inclusive o próprio termo que ele usa para dar nome à sua teoria, né? Epistemologia genética, demonstra qual é a hipótese fundamental do Piaget, né? Ele está preocupado em saber como se dá a gênese da construção, ou a gênese do raciocínio, a gênese da episteme, a gênese da razão, né? Como é que uma criança parte de uma posição imatura em relação à razão, à episteme, e atinge graus elevados dentro dela. Nesse sentido, esse experimentador fica forçosamente surdo a ouvir o que a criança pergunta, porque ele sempre encaixará isso que a criança pergunta dentro do sistema de variáveis que está investigando. O que faz o Freud, né, isso funda uma dimensão clínica. Digamos que se o Piaget está usando um método experimental e ou clínico para pesquisar as crianças com as quais ele trabalhou, o Freud não está na perspectiva de uma pesquisa experimental, mas está de face, né, ao método clínico, ou ao clínico como método, tentando derivar daí um saber, não um saber que ele vai universalizar como teoria, mas um saber que tem a ver com o saber da criança, né? Então, o que ele faz com o Hans é exemplar nesse sentido, né? Ele acompanha o Hans nas suas investigações e formulações sexuais, e daí ele extrai elementos para pensar universalmente, sexualidade infantil, uma série de conceitos que ele deriva dessa investigação aí, a própria construção do mecanismo fóbico, né? Que o Freud vai derivar daí. Mas o que quis marcar com os filhos da ciência é justamente essa tensão entre, para a ciência não há filhos, né? As crianças não são filhos. E, do outro lado, né? Se podemos falar de um filho da ciência, é esse conceito que a ciência, no caso aí a psicologia, e de par e passo com a pedagogia, né, constrói esse conceito de a infância, que é o conceito com o qual
as crianças hoje têm que lidar. Agora, sobre esse conceito, eu diria ainda duas outras coisas são eixos aí do texto que nos ajudam também a pensar um pouco. Então, no primeiro momento, eu explicando aí o que foi a inspiração do título, né, e o que o título contém. Mas há dois eixos aí a considerarmos, né, e que se desenvolvem ao longo do texto. Um deles diz respeito a esse, vamos dizer, né, vou tomar como ponto de partida uma coisa que é anedótica na obra lacaniana, mas que é bem interessante, né? Não sei se todos já viram certamente a capa do Seminário 1 do Lacan, mas poucos se atentaram para o fato de que tem ali elefantes, né? E soa estranho, bom, por que na capa do Seminário 1 aparece um elefante, né? Tem a ver com uma observação que o Lacan põe lá no meio. E a pergunta, por que essa observação teria sido tão relevante a ponto de virar a capa, né? Escolheram como a capa do seminário, né? A observação do Lacan ali no meio é que depois que os elefantes viraram assunto nos bares parisienses, a vida dos elefantes piorou, né? Então, é bem interessante essa observação, porque ele quer dizer assim, quando você nomeia, então vamos lá, vamos fazer uma certa analogia entre isso e o que aconteceu com o tal sentimento da infância, né? Quando você estabelece um significante mestre, aí no caso o elefante, né? Então, os parisienses começaram a tomar os elefantes como representantes de uma causa animal, que eles queriam proteger, e com isso, os elefantes serão afetados no seu habitat por conta do interesse humano por eles, né? Então, o que o Lacan está, de um certo modo, mostrando aí? Que quando uma palavra entra na cadeia significante, ela entra, né, numa certa perspectiva que tem a ver com a dominação e com o gozo. Então, o significante infância entra aí no mesmo lugar que o significante elefante no Seminário 1. Quer dizer, quando passamos a falar da infância, ela dá um salto, né, de uma infância esquecida. Antes do sentimento da infância, nós podíamos falar de uma infância esquecida. Ela dá um salto de uma infância esquecida para um outro extremo, que é o que eu chamo aí no texto de infância panóptica. Agora, Reinaldo, nisso, uma pergunta. No livro Figuras do Infantil, do La Jonquière, ele vai justamente partir do significante, a infância, e ele vai falar, na verdade, a criança, né? Que é o termo que ele usa. Ele diz, a criança, maiúscula, como você usa, né, a infância, vem acompanhada do pai, maiúsculo, e da mãe, maiúscula, e também toca na questão do ideal. Queria tomar um pouco sobre isso, porque, na verdade, me parece que está tomado na mesmíssima lógica. Ou seja, quando se passa a falar de uma infância ideal, de de uma criança ideal e, portanto, de uma mãe ideal, de um pai ideal, quer dizer, como se houvesse aí de uma certa maneira, né, uma certa destituição, uma certa supressão, né, que é o termo que se usa a partir do discurso do capitalismo, que eu achei que é incrível quando você fala, né, dessa supressão do sujeito, né, na ordem do discurso. Seguindo, assim. Exatamente. Podíamos até acrescentar uma quarta figura aí, que é o professor. Perfeito. Tem a criança, o pai, a mãe, esse cara não barrado, né? O Lacan, na escrita dele, escolheu marcar o maiúsculo barrado, justamente para eliminar esse caráter abstrato, né, do a mulher, né, o professor, o pai, a mãe, a criança, né, seriam sempre ilusões abstratas criadas para efeito de dominação, né? E isso suprime o sujeito, porque é objetivo da ciência, ou melhor, do discurso da ciência, né, a ciência em si mesmo como prática, tem a ver com a investigação e a descoberta da verdade, né?
Mas o discurso da ciência tem ou está comprometido com uma ideia de controle e de dominação. Só me interessa saber como uma coisa funciona para poder controlá-la e submetê-la a uma vontade que o pesquisador ou, enfim, o cientista tem sobre o objeto. Então, esses termos abstratos, nós podemos fazer uma série deles, né? Então, a criança gera o pai, que gera a mãe, que gera o professor. Todos eles são exemplares desse movimento da ciência. Isso é o Lacan que diz, está no texto A Ciência e a Verdade. A ciência suprime o sujeito. Né? Ela vive da operação de suprimir o sujeito. A começar pela recomendação que ela faz de que o cientista tem que estar, digamos, esvaziado da sua subjetividade para maximizar a objetivação do objeto. Né? Então, é um pouco esse gesto inaugural da ciência moderna, que tanto aponta ali através do Descartes, né, sublinhando a figura do Descartes, é que está em jogo nessa operação do a infância, ou o pai, ou a mãe, ou o professor. Né? Isso suprime o sujeito. Bom, certamente você deve ter notado aí que eu uso como um exemplo para a gente pensar isso clinicamente, eu uso um exemplo da nossa cultura contemporânea, que é a Supernanny. A Supernanny é esse personagem que representaria a mãe, o pai, o professor ideal. Né? A Supernanny é um bom exemplo por várias razões. Nós podemos pensá-la por vários ângulos. Né? Primeiro, a própria ideia de super. Não, mas só um ponto importante. Eu não sei se é antes ou depois, mas em algum momento você toma magistralmente. Assim, o teu artigo é incrível, tá, Reinaldo? O termo do Lacan, infância generalizada. Pode seguir, vai lá. Eu acho que... Então, já chegamos na infância generalizada, porque ela tem um dos eixos da infância generalizada que eu proponho interpretar aí, tem a ver com a Supernanny, né? Claro, por isso que eu lembrei. Um dos eixos é a infância generalizada, né? A criança generalizada. Um dos eixos, são 3 eixos interpretativos aí da criança generalizada, né? O primeiro é, a criança generalizada é todos somos crianças, né? Então, a criança generalizada quer dizer que o adulto também estaria tendendo ao infantil, né? Como traço contemporâneo. E a Supernanny é um excelente exemplo disso, porque, vamos lá, Supernanny quer dizer que uma mãe ideal aí está sendo transformada em super-herói, né? E super-herói é um personagem da vida das crianças. Digamos, quem deseja um super-herói, ou quem chama um super-herói para vir resolver um problema, é um adulto infantilizado. Aliás, isso faz a fortuna da série Supernanny, do reality show. Né? Supernanny é um reality show. Pais que se mostram perdidos diante dos seus filhos, né? Tiranizados por eles, e que já tentaram de tudo, se demonstram demitidos da posição e chamam um super-herói, né? A Supernanny, que chega com ar de super-herói, no sentido de que ela teria poderes a mais do que esses pais, e são poderes fornecidos pela ciência, porque ela faz uma investigação, né, com aquela criança com quem ela não tem traços filiatórios ou afetivos. A criança, no sentido científico, né? No sentido de toda criança logo todo pai deve ser. Né? Essa é a fórmula científica por definição. E a partir dessa fórmula ela propõe aos pais algumas estratégias que vão ajudando-os a retomar, ou supostamente, digo supostamente, porque a gente não sabe o que aconteceu 6 meses depois, né? Mas supostamente retomar uma condição de capacidade de influenciar seus filhos, né? Então, não as crianças, mas seus filhos. Né? Então, esse é um primeiro eixo da infância generalizada, essa ideia de que, com a expressão a criança generalizada, o Lacan está falando de que todos nos tornamos
infantilizados, né? O segundo eixo da expressão criança generalizada é a própria ideia de que a palavra generalizada é a marca do científico, né? A ciência cria gênero, né? Ela está em busca do universal e não do singular. Então, a criança generalizada é aquela que é abstrata, né? É aquela que cria gênero. A infância é gênero, né? Uma categoria. E um terceiro e último eixo a criança generalizada, que é desenvolvido aí no texto, é essa ideia, né? Então falava, todos somos crianças, e agora tudo é criança, né? O que esse eixo quer dizer, o tudo é criança? Bom, tem a ver com uma coisa, isso é bem contemporâneo, né? O fato de que isso explicaria por que a criança se tornou panóptica, inclusive, né? Tem a ver com um fato bem contemporâneo, Michele, que é essa questão de que a criança se tornou um ideal do adulto, né? Agora, Reinaldo, só um detalhe. Não é o acaso, né, que esse termo surja no texto sobre as alocuções sobre as psicoses na criança, não? Claro. Porque, obviamente, que, de alguma maneira, e você anuncia isso no texto, que esse excesso de olhar sobre a criança, essa criança panóptica, gera também não só uma agressividade, mas também uma certa paranoia nos laços, não só sociais, mas familiares. Balanço, pode ser. Claro. Então, por exemplo, que é uma das coisas que não estão super desdobradas ou desenvolvidas no texto, mas estão assinaladas, que é essa história de como está, se a gente fizesse um comparativo entre a clínica com crianças atual, da psicanálise, e a clínica com crianças na época do Freud, a gente pode ver um fenômeno bem interessante que tem a ver com essa questão, digamos, do hiperolhar ou da hipervigilância às crianças, né? A criança panóptica. Qual é a diferença, né? O Hans é um caso de fobia, e a fobia é explicada para Freud ali nos interstícios daquilo que o Freud chamava à época de fase fálica, né? Portanto, um conflito edipiano. Hoje, se a gente conversa com os psicanalistas que trabalham com crianças, é muito mais raro as crianças chegarem, quer dizer, os motivos para a consulta analítica são mais raramente ligados a um conflito edipiano do que a conflitos pré-edipianos, né? Por exemplo, criança com dificuldade de dormir, criança com dificuldade de controlar os esfínteres, crianças com distúrbios alimentares, crianças chegando no consultório dos analistas cada vez mais cedo, com 2 anos, com 1 ano e meio, né? Coisas impensáveis para a época do Freud. Agora, nisso, Reinaldo, quando você retoma de maneira incrível o Lévi-Strauss no Estruturas Elementares do Parentesco, relembrando ali, né, o lugar da criança dentro de uma certa lógica filiatória, dentro de uma estrutura do parentesco. E se a gente tomar, a partir dessa expressão, criança generalizada, em que todos estão, de alguma maneira, na mesma posição, a gente poderia pensar, de alguma maneira, né, esse conflito pré-edipiano, na verdade, que me parece que nem chega a ser um conflito, mas um sintoma que se produz justamente por essa lógica em que não há uma delimitação de lugares, retomando aqui a Maria Rita Kell, quando vai falar de uma certa fraternidade familiar, que todos na mesma posição. Enfim, queria escutar um pouco sobre isso, enfim. Talvez a gente possa pensar um pouco esquematicamente, mas para ir direto aos pontos chaves dessa discussão. O chamado conflito edipiano, né, e que pode derivar uma série de sintomas clássicos da infância, ele tem a ver com a entrada, né, maciça desse terceiro na relação dual, né?
Digamos, pais infantilizados estão com maior dificuldade de fazer isso. De estabelecer um corte dessa posição polimorfo-perversa da criança. Né? Exatamente, porque, como eu estava dizendo, eles tomam essa posição polimorfo-perversa da criança como um ideal cultural. É qual, né? Que é o de poder estar aberto a todas as possibilidades. Isso virou uma espécie de ideal cultural, né? Quer dizer, estar aberto a todas as possibilidades e, portanto, podendo resolver todas as taras, né? Como escrevo aí no texto, né? Então, tudo aquilo que é nocivo poderia se consertar quando a gente está na infância, ou na infância também posso me imaginar aberto a todas as possibilidades de futuro, como é comum as crianças se tomarem, né? Nesse sentido, a infância vira um ideal do adulto. Nesse sentido, o adulto começa a tratar a criança, e aí estamos falando no eixo filiatório, né? Portanto, seus próprios filhos, como esses sujeitos de quem, ou com quem é difícil fazer o corte, fazer a intervenção que interpõe esse terceiro, ou seja, que interdita, abrindo para a criança a possibilidade de um outro universo que advém dessa interdição, né? Lembremos que o Freud fala da dupla função da castração. Se a castração limita por um lado, abre por outro, né? Ela abre para possibilidades, então, a famosa equação, né? Mamãe não, mas outras mulheres no futuro sim, né? Mamãe não é a parte limitadora, outras mulheres no futuro sim, é a parte que se abre a partir dessa limitação que a castração coloca. Né? Que os conflitos na clínica estejam aparecendo. Agora, Rinaldo, eu acho que eu me equivoquei, porque na verdade eu tenho a impressão, uma pergunta agora, que a criança hoje, nessa posição de quem tiraniza os adultos, está quase na mesma posição de um certo pai da horda, em outro momento, quase na posição do patriarca, arbitrário, porque o Lacan vai falar, na verdade, não tem pai da horda, o que temos é a mãe toda gozante. A gente poderia pensar, quer dizer, os efeitos disso quando a criança... Estou relembrando um artigo da Kupfer e da Leda Bernardini. A criança como mestre do gosto, diz assim, quem decide o almoço final de semana, quem decide as viagens, a troca do carro, quem decide tudo é a criança. E os adultos ficam submetidos a essa tirania. Ou seja, não há uma fratria. Existem adultos aí submetidos, né, a uma mãe toda gozante, nesse momento encarnado pela criança. Queria discutir um pouco sobre isso. É isso, sem tirar nem pôr o que o Freud disse lá em 1914, no texto A Introdução ao Narcisismo, quando ele diz His Majesty the Baby. Né? Esse lugar de majestade dado ao bebê, e vejam, aí não tem como nos enganarmos, o Freud diz isso por referência a um quadro da época, que era um quadro moderno, de um artista em inglês, né? Drummond, justamente em que aparece, não se deixa muito claro se é uma mãe ou uma babá, né? Mas de qualquer modo, tá empurrando um carrinho, atravessando uma rua, e o guarda parando o trânsito para a criança passar. Então é uma clara menção a uma época na qual a criança estaria posta num lugar de parar o trânsito, né? Ou seja, um lugar de majestade. Então é isso, o mestre do gozo, ou seja, a criança como aquela que define, e às vezes às expensas da sua própria vontade. Ela é tida socialmente como aquela que define. Por exemplo, podemos examinar isso no campo do direito. Há pouco tempo, faz mais ou menos 25, 30 anos, que a criança começou a ser considerada, pelo menos no plano da lei, né? Ou melhor, vou reformular isso para ir mais direto ao ponto, que a parentalidade começou a ficar mais decisiva do que a conjugalidade.
na discussão de um casal. Então, quando um casal vai se separar agora, a primeira coisa que o advogado e o juiz prestam atenção é o interesse da criança. Né? E não mais ao interesse dos adultos. Então, a primeira questão, ou a primeira pessoa a ser protegida é a criança. Isso, em contraste com o que foi o próprio direito há 20 anos atrás, implica um reposicionamento do lugar social da criança, que tem muito a ver com essa observação do Freud de Sua Majestade o Bebê. Né? Então, mesmo que a criança não faça por força própria, não assuma a posição de tirania e majestade, tudo no social está preparado para que assim seja. Né? Com os alunos na universidade, eu brinco dizendo assim, o que vocês acham que aconteceria se uma criança pequena entrasse na sala aqui agora? Né? E em contraste com se um adulto desavisado entra na sala aqui agora. Para o adulto desavisado, a gente vai dizer assim, olha, não, estamos em aula, por favor, não atrapalhe. Né? Para uma criança que entrou na sala, a gente vai se curvar, dizer, bom, vamos com calma, ver como ela sai da sala, etc, etc. Porque tem uma posição social de majestade. Então, isso não tem a ver com um sentimento, mas tem a ver com o que gera esse sentimento. Mas, Rinaldo, nisso eu acho que tem uma questão importantíssima que aparece. Porque, veja, majestade supõe um lugar de autoridade, certo? O que nessa cena que você relata, e muito bem colocada, é de uma criança que é poupada, quase como alguém que não fosse capaz de suportar um não. Queria escutar um pouco sobre isso. Bom, mas está aí a autoridade dela, né? A autoridade dela, e a autoridade não no sentido de que ela exerça voluntariamente essa autoridade. Aliás, acho que quem melhor tratou a questão da autoridade é a Hannah Arendt, inclusive citada aí no texto. A autoridade não é a ação empoderada de alguém contra alguém. Né? A autoridade ela nasce de uma relação de consentimento, na qual eu consinto ao outro de que ele funcione como autoridade para mim. E a autoridade não quer dizer que ele vai ter um poder sobre mim, mas que ele vai ter uma influência sobre mim. Então, que a criança fique nesse lugar de onde ela não pode ouvir um não, dá a ela um poder, né? Que, como dizia Hannah Arendt, se de fato lhe for dado, e o nosso tempo tem mostrado que tem sido dado, as crianças não podem exercer esse poder senão de modo tirânico. Né? Não porque elas são tiranas por um traço de personalidade, mas que elas só podem exercer de modo tirano porque elas estão numa posição de perceber que lhes é dado um poder e não um saber. Né? Quando Freud fala por isso que eu estou insistindo tanto nas teorias sexuais infantis, porque é o Freud verificando a criança enquanto posição de saber, não enquanto posição de poder. Os filhos da ciência, né? A criança criada pela ciência coloca a criança numa posição de poder e não de saber. Então, que ela não possa ouvir um não, e isso eu acho fácil, né? Basta ir a um supermercado hoje em dia para ver uma cena de uma criança pulando no chão para conseguir o que ela quer, e uns pais constrangidos a dizer um não para a criança, um constrangimento público, como se ao dizer não eles estivessem violentando essa criança, ou violentando a própria imagem deles diante da criança. Os nãos que a gente ouve hoje dos pais são nãos acompanhados de desculpas e explicações. Né? Aliás, costumo dizer assim, não há nenhum problema em explicar para a criança ou não. O problema é se explicar para a criança. Né? Então, dou não e me explico. Eu estou no campo da justificativa, do pedido de desculpas.
não da explicação. Claro. Não, e quando não, uma demanda de amor, né? Meu amor, não pode. Que é toda uma certa lógica de sedução, né? Aceite ou não, Pronto. porque eu te amo. Pronto. Pior que isso, Michele, só que não podia deixar passar a discussão desse ponto sem tocar num ponto que no texto não trabalhamos, mas que está super em voga, né? E tem a ver com a criança da ciência, que é essa chamada psicologia positiva, né? Na qual você não pode dizer não para a criança. Então, os pais estão num lugar de interdição em relação à criança, a partir do qual eles não podem dizer não para a criança, porque o não seria sempre e inevitavelmente pernicioso, né? Então, veja os produtos do que esse filho da ciência chamado a infância pode chegar a produzir. Isso vira uma espécie de boi, né, entre a relação dos pais com os seus filhos, que introduz nessa relação uma artificialidade que interdita o pai de um lado, né? Vem daí o título de um dos livros que você leu aí no meu mini currículo, né? Que é Crianças Públicas, Adultos Privados. Né? Essa expressão que dá título ao livro eu tirei exatamente dessa ideia de que as crianças públicas é esse objeto, a ciência, né? E o adulto privado é o adulto... O aí privado tem um jogo de palavras, né? Privado no sentido de privativo e privado no sentido de privação. É um adulto que está privado da sua posição. Né? Nesse sentido, a criança fica numa posição de abandono. Então, uma primeira... Só para completar isso, o primeiro efeito pernicioso do a infância é o abandono das crianças, né? Derivado desse a infância com o qual os adultos a abordam, né? Diga, você ia dizer alguma coisa? Não, eu tô lembrando aqui a passagem, você retoma o Zafiropol do Expert. Ah, bom, pronto, então. Que antes de, né? Enfim, e aí, nisso eu lembrei, dentro da lógica que você vai retomar no texto, a passagem do discurso do mestre para o discurso capitalista, dentro da lógica da educação. Isso, exatamente. Bem representado nessa figura do expert, né? Que em francês tem essa homofonia com o qual o Zafiropoulos joga, né? Uhum. Expert, que é o expert da expertise, né? Com expert, né? Ou seja, ali um ex-pai, né? Então, ali onde estava o pai, entrou o expert. Isso é o que esse jogo de palavras em francês permite que a gente pense, né? Mas nisso, Reinaldo, a gente também poderia pensar, que agora deixa eu dar um salto aí. Não, o teu texto é lindo, lindo de morrer. Porque você lança uma pergunta lindíssima no final. Será que os psicanalistas vão se render a essa lógica? Porque essa questão do expert, a gente poderia também pensar na passagem do discurso do mestre para o discurso do capitalista, também a posição do clínico. Por exemplo, tá? E aí você lembra da figura do coaching. Um pai é aquele que diz, olha, é assim, assado. Certo? O pai que de alguma maneira, sujeito seguindo ou não, ele coloca o desejo dele em cena. Diz, bom, é isso que eu espero de você. Né? E aqui você faz uma retomada importante de nota sobre a criança, que um desejo jamais pode ser anônimo. Interessante, porque, de alguma maneira, o que a gente vê na clínica atual, seja do médico, do psicólogo, etc., é quase uma certa lógica. Olha, isso é importante, mas, veja, é quase como... Estou aqui pensando, ele não se coloca ali, olha, é assim, é quase como, isso é preciso, mas vamos ver
o que é melhor para você numa certa lógica de que o sujeito não pode sair dali. Em falta, e você tem uma passagem do texto que eu achei belíssima, quando toda a castração se transforma, qualquer tentativa de castração ali se transforma em frustração. Vai lá, com você. Então, vamos lá. Talvez a Super Nanny eu acho o melhor exemplo de um expert no lugar do pai, né? Então, ali onde tinha um pai, entra um expert. Qual a diferença entre um analista e a Super Nanny? É que a Super Nanny entra para desautorizar, para trabalhar na direção da desautorização deste pai. Em que sentido estou dizendo que ela desautoriza esse pai? Porque ela vende um saber exportado da relação filiatória para esses pais comprarem. Né? Veja, você usou uma frase en passant aí que é bem importante. Né? É diferente ser um pai de ser o pai. Né? Esse o pai do a infância, do a mãe. Né? O que a Super Nanny tenta estabelecer é que existiria o pai e, portanto, tenta ensinar ao pai como se a questão da paternidade... Ensinar um pai... um pai a ser o pai. O pai. Como se a paternidade fosse da ordem do conhecimento e não da ordem do saber. Né? Não sei se você se lembra, um filme antigo com o Sean Penn e a Michelle Pfeiffer, chamado Uma Lição de Amor. Claro, que é lindíssimo. Pronto. Uau! E ali se joga exatamente essa questão, porque... Mas eu acho que retoma um pouquinho, porque tem pessoas de outras áreas que assistem a live, retoma um pouquinho a lógica do filme, só para as pessoas... O filme versa sobre um homem que tem um retardo mental significativo, e ele, numa relação sexual acidental com uma prostituta, gera uma criança. Essa prostituta, ao parir essa criança, não quer saber dela, entrega na mão dele, e ele passa a ser o pai dessa criança, uma menina, lindíssima, aliás. Ela cresce, ela não tem nenhum tipo de retardo mental, então quando ela chega por volta dos 7, 8 anos, não me lembro exatamente a idade no filme, mas acho que é isso, ela começa a dar sinais de maior desenvolvimento intelectual que o seu próprio pai. E a escola, então, começa a achar complicado, e ela vive somente com o pai e começam a se perguntar se ela não estaria na mão de um incapaz, né, para usar um termo jurídico. Claro. Então, a personagem da Michelle Pfeiffer... Só um pouquinho, o nome do filme é Uma Lição de Amor, com Sean Penn e a Michelle Pfeiffer. Uma Lição de Amor, exatamente. Isso, E aí a personagem da Michelle Pfeiffer, que é advogada, é encarregada... Dele, digamos, no caso, né? Isso. Encarregada de tentar... Ela fica num dilema, né? Que é, de um lado, ver claramente que ele tem essa deficiência intelectual. Claro. Mas eu queria só fazer um adendo nisso, porque tem algo ali que começa a se colocar, Reinaldo, e que é de chorar no filme. Que quando ela começa a se dar conta de que ela está sendo mais capaz do que o pai, ela começa num certo movimento de não fazer essa ultrapassagem para não deixar o pai sem lugar. É lindo o filme ali, porque ela tenta preservar, não, de chorar, ela tenta preservar esse pai a qualquer preço, né, Reinaldo? Pronto, porque ela tinha se dado conta, isso não é uma coisa que está no roteiro do filme, mas a gente, enquanto psicanalista, consegue com certeza e facilidade considerar, ela se dá conta que a paternidade é uma posição de saber e não de conhecimento. Perfeito. Então, que alguém que tenha uma deficiência mental, problema, ou melhor, uma deficiência intelectual, cognitiva, portanto, um problema no campo do conhecimento, não necessariamente é incapaz de ser pai, porque pai é a sustentação de um lugar de saber, não de um lugar de conhecimento. Então, o que é brilhante no filme como concepção, e acho que a personagem da Michelle Pfeiffer vai se dando conta, é exatamente nesse ponto em que você está dizendo, né?
ela vai se dando conta de que, mesmo que eu seja mais capaz do que ele, ou que hajam adultos mais capazes do que ele para cuidar da criança, essa menina não chegou bem até aqui por acaso. Tem a ver com algo que ele fez. Né? O que um pai faz, mesmo não sendo o pai. Então, esse filme mostra completamente a posição do psicanalista. Né? O psicanalista é aquele que vai autorizar um pai. Não a qualquer custo, né? Mas ele sabe... Mas, Rinaldo, eu queria só fazer um adendo aí no filme, porque tem algo que é incrível nele, que é a possibilidade desse pai, encarnado ali pelo Champagne, de brincar e entrar nas fantasias dessa menina, como talvez nenhum outro adulto fosse capaz. Eu estou falando isso porque é interessante que nessa lógica do pai ideal, né, e da criança também idealizada, também se promove um desencontro radical entre pais e filhos. Porque, na verdade, existe um recalque da infância dos pais, assim como existe um recalque da condição infantil dessa criança. Como se ela estivesse colocada numa posição de que ela sabe, ou seja, o que lança ela no desamparo absoluto, porque ela é convocada a decidir coisas, né, que ela não é capaz de decidir, enfim, não tem condições para tal. Com você a palavra, vai lá. E que podem chegar a ser angustiantes exatamente por ela ter que decidir. Aí lembraria um segundo filme, que também é importante para pensarmos isso, que é o famoso Senhor das Moscas. Claro. Rinaldo, olha que conexão que eu tenho contigo, e tu vai falar. Vá lá. O Senhor das Moscas é um filme que tematiza, primeiro o livro, né, depois o filme, que tematiza... The Lord of the Flies. O que acontece com as crianças quando abandonadas da intermediação adulta. Então, se trata, né, também para contar para as pessoas que estão aqui... Conta um pouquinho, que conhecem. O Senhor das Moscas é um filme que conta a história de um grupo de crianças que naufraga, né? Só um detalhe, você lembra em que época que esse livro foi escrito? Porque não é o acaso, né, Rinaldo? Acho que é década de 60, não tenho... Década de 60. É década de 60. Certo. E é que essas crianças que escapam, né, sobrevivem a um acidente aéreo, chegam numa ilha sozinhas, sem nenhum adulto, quer dizer, tem um adulto. Não, na verdade, tá muito adoecido. cai com o comandante do avião, né? E ele vai a óbito ali Ele chega muito mal e ele vai a óbito e eles ficam sozinhos. Isso. E aí surgem perguntas aí, nesse momento deles mesmos, né? E agora? O que a gente faz? Você lembra disso? Exatamente. A existência desse personagem adulto, ela é nula para a narrativa, porque ele sobrevive, mas ele não consegue ocupar a posição de adulto, tanto que ele vai a óbito, ele morre. Perfeito. E as crianças, como um grupo, têm que decidir como vão lidar com duas grandes tarefas. Uma é tentar o resgate, né? E outra é a sobrevivência, enquanto o resgate não vem. Bom, sem dar spoiler, né? A narrativa do filme vai mostrando por quais processos as crianças passam quando tem que se organizar politicamente, né? Porque para dar conta da sobrevivência e dar conta do resgate, elas têm que se organizar politicamente no sentido de polis, né? De vários. Como é que a gente se organiza entre nós para que a coisa aconteça? E elas vão criando todo um sistema místico, né? Deriva dessa organização, do sistema místico, que começa a gerar violência, que começa a gerar desorganização grupal, né? Então é um filme muito instrutivo para a gente pensar o que acontece com as crianças, né, quando elas são
colocadas, né? Michele lembrava disso agora, quando elas são colocadas diante da injunção de ter que tomar decisões sobre a própria vida, sobre a vida dos outros. O filme demonstra isso, e a nossa situação contemporânea tem com frequência colocado as crianças em posições de decisão, né? Sem que elas estejam ao par do assunto que elas estão discutindo. É mais importante, decisão. Então, mas essa ideia de decidir, de ter que dizer o que é melhor para elas e o que é para os outros, quando a criança não está numa posição, que a gente está falando de criança genericamente, mas, digamos, é isso que a Hannah chama de menoridade, né? A menoridade política, né? Que é fundamental, e todas as sociedades traçam uma menoridade política, ou seja, uma linha demarcatória entre o que vai ser considerado criança, portanto, não em posição de decidir, e o que vai ser considerado adulto, portanto, em posição de decidir. Isso não quer dizer que a gente precisa ser autoritário com as crianças, não ouvi-las em nada. Lembremos da posição social da Françoise Doutor, por exemplo. Françoise Doutor ficou conhecida como aquela médica que lutou pela causa das crianças. Mas a causa das crianças, para Doutor, não representava dar às crianças poder, não era empoderá-las. Era ouvi-las. Isso é bem diferente. Uma coisa é ouvir a criança, outra coisa é ouvir o que ela diz como ordem. Todo o que se chama evento Doutor na França, né, que é esse furacão que ela estabeleceu, renovando, porque, digamos, para a época dela, isso era extremamente inovador, ouvir as crianças. As crianças não eram ouvidas, né? As crianças eram repreendidas a partir da palavra de ordem do adulto. Né? Do tipo, você não sabe o que está falando. Ela trouxe essa dimensão de ouvir a criança como um sujeito à part entière, né? A expressão que ela usava em francês, quer dizer, um sujeito como um todo. Mas nunca Françoise Doutor tomou isso na via do empoderamento, é na via da autorização da criança. Né? O adulto autorizar a criança não é a mesma coisa que empoderá-la. His Majesty the Baby, né, Sua Majestade Bebê, tem a ver com o empoderamento da criança. E uma criança empoderada tem muito a ver com uma criança abandonada. Né? Perfeito. Pronto, é nesse ponto em que estamos quando a gente fala que a infância é aquilo de que as crianças sofrem hoje em dia. Né? Elas sofrem do empoderamento que o discurso capitalista, na sua junção de capital e ciência, mercado e ciência, deram a ela. Agora, Rinaldo, eu queria tomar um ponto bem importante do teu texto. São muitos, olha, eu faria umas 10 lives com você. Que é uma passagem em que você vai falar, deixa eu ver aqui, da questão do desejo de filho. Tá? Em que você vai falar com uma criança aqui. Posso ler o parágrafo rapidamente? Claro. Bom, onde você se interroga do desejo de filiação e do desejo de filho nos dias atuais, né? E você retoma casais que fazem inseminação, né? Casais homossexuais, e você coloca quase como se hoje ter um filho fosse direito a ter uma mercadoria. Ele tem um acesso, bom, ele quer ter, bom. Mas aí você coloca uma pergunta importante. A força das leis de mercado, isso está na página 44 do texto, com o seu poder de criar desejos forjados pela sedução dos objetos oferecidos sob medida. E aqui depois eu te falo um livro incrível, né? Crítica Estética da Mercadoria, do Haug, que é um livro incrível. Com mercadoria, deixa um receio de saber se o bebê advindo dessa operação poderia ser transicional
criando uma mãe, ou se sucumbiria numa perspectiva transacional, como objeto de consumo capaz de girar a grande máquina capitalista. Em todo caso, nunca é demais ressaltar que Lacan profere esse discurso no quadro de um congresso sobre as alocuções sobre as psicoses na infância. Queria discutir um pouco sobre isso, que eu achei assim, incrível quando você faz essa discussão, porque me parece que quando vem essa discussão sobre o relógio biológico, eu tô ficando velha, vou ter filho, não vou, é quase como se ter um filho fosse completar esse quadro, né? E mais, assim, uma outra pergunta, o que o Lacan percebia na época, né? Porque você fala assim, uma coisa é um filho ser transicional na vida de uma mãe, né? E, de alguma maneira, eu queria retomar uma discussão que o Caligares faz, que é um pouco essa criança tomada no lugar daquilo que vai dar sentido para o resto da vida né, aos pais. Enfim, a vida dos pais. Com você a palavra. Então, vamos lá. Esse é um ponto bem mesmo importante aí, porque ele é axial das coisas todas que a gente está conversando aqui, né? Claro. Uhum. Digamos, para muitos casais, para muitas pessoas, o ter filho tem a ver, veja, isso não é uma regra absoluta, mas estou dizendo exatamente de uma coisa que surge no contemporâneo, né? Como efeito, inclusive, dessa infância panóptica. Porque essa promoção social da infância, ela não tem a ver apenas com mudanças sociais ou socioculturais. Ela tem a ver também com como o mercado impulsiona a criança, e aí sim como mercadoria. Hoje estamos aqui falando dos filmes, né? Mas se quiser um filme exemplar dessa criança como mercadoria, é o Inteligência Artificial. Perfeito. Uhum. O filme Inteligência Artificial... Do Spielberg. Claro. Aliás, era do Kubrick, né? O Kubrick morre no meio do filme e o Spielberg continua o roteiro. Né? Não sabia. O filme é do Kubrick e tem a temática do Kubrick, né? Porque o Kubrick tinha com frequência essa temática de quando um robô vira gente, né? Quando é que um robô vira gente, né? O que define a humanidade, né? E o filme Inteligência Artificial, que é a história de um robozinho filho, né? De um robô filho. E é o primeiro filme do gênero em que um robô é posto na posição de um filho robô, né? Então se trata, de novo, contando a sinopse rápida para quem não assistiu, se trata de um casal que tem um filho único, esse filho sofre um acidente na piscina, se eu não me engano, sofre um acidente que fica em coma, a medicina vai dando conta de que ele não vai sobreviver, até que os um robô que está no mercado, né? Há um robô no mercado, um robô criança, que já tem uma programação, mas essa programação vai se alterando de acordo com a interação com os adultos, né? Daí a famosa provocação que o Kubrick faz do robô virando gente, né? É o Pinóquio que vai virar gente, né? Ou o Frankenstein que escapa às mãos do seu criador. O filme tem essa narrativa. Então o garotinho vai crescendo... Não, mas o detalhe do Frankenstein, né? Escapa ao seu criador, mas que passa a vida inteira tentando inscrever uma filiação que Exatamente. O criador não reconhece, né? Assistam o filme Inteligência Artificial, ou reassistam, que vocês vão ver que é exatamente isso. Ele passa a vida inteira tentando se inserir numa filiação. O ponto culminante do filme, né, é quando, porque ele sai numa saga atrás da mãe, né, a mãe que o abandona. E o Frankenstein atrás do pai, que o abandona. O abandona. Então, estamos falando das crianças abandonadas
e dessa criança no lugar da mercadoria, né? O filme Inteligência Artificial mostra bem a criança no lugar da mercadoria. Há desejos de ter filhos e há desejos de ser pais. Não são sinônimos. Um filho funda um pai, uma mãe, quando ele tem esse potencial de ser transicional. Essa frase é do Lacan, né? Quando uma criança funda uma mãe, quando um filho funda um pai, funda uma mãe, ele foi transicional para esse pai, para essa mãe. Mas há casais que têm claro, filhos... a posteriori, né? É sempre a posteriori. É sempre a posteriori. Claro, Por isso que essa ideia que a gente ouve de alguns pais, claro, dentro de uma estrutura neurótica, se faz essa pergunta: estou preparado para ser filho? Né? Eu estou preparado para ter filho? Não, mas é interessante o teu lapso. Eu estou preparado para ser filho. Isso já são, né? Ter filho, né? É deixar essa condição de filhos para assumir um lugar parental que uma criança na posição de filho funda. Então lembremos, se para a psicologia a criança é criança, para a psicanálise a criança é filho. E ninguém neurotiza como criança, neurotiza como filho. A gente se neurotiza a partir da posição de filho e não a partir da posição de criança. E aí eu vou te lançar uma pergunta assim, daquelas... como pensar a diferença? Porque eu estou lembrando aqui de uma passagem na época do mestrado, 1900 bolinha, a gente está falando anos 2000, né? Do Leandro, que falava assim: bom, numa escola não temos que ter crianças, numa escola temos que ter alunos. O que toca na questão da nomeação, né? Agora, queria escutar um pouco como pensar o que seria, né, a posição de filho e a posição da criança. Porque, veja, tem uma determinação aí fundamental. Porque quando a gente fala de um filho, a gente fala de um pai e de uma mãe. Certo? Mas quando a gente fala da criança, a gente fala da mãe, a gente fala do pai. Queria escutar um pouco sobre isso, Rinaldo. E mais, as incidências na clínica disso hoje. Porque você falou, né? Cada vez mais cedo, crianças, bebezinhos, encaminhadas, né? Porque não falam, porque não olham, porque não comem, porque... Quer dizer, ou seja, cada vez as questões têm sido anteriores ao Édipo. O que também aponta algo da ordem, né, de uma certa mudança ou algo que se passa aí na lógica do casal parental. Vou lá com você. Então, em três instâncias diferentes, né? Porque podemos falar do filho, da criança e do aluno, né? Digamos, o filho é uma nomeação que sempre se dá nessa conjugação particular que tem a ver com a família e o familiar, né? Então, um filho, um pai, uma mãe. Prototipicamente falando, né? Pode ser um pai, uma mãe, isso não muda a triangulação que vai se estabelecer aí. A criança, ela pode ser pensada tanto nessa chave, e aí uma distinção importante para a gente fazer aqui. Essa chave, produto da ciência, né? A infância com maiúscula, sujeito abstrato. Ou a criança, nesse sentido que a gente tem da criação pública, que, digamos, quando uma criança vai na escola... Então, entendo essa observação que você citou do La Jonquière, mas ela também precisa ser um pouco nuançada, né? Porque, tudo bem, numa escola há alunos, não crianças, mas a própria política escolar é pensada para as crianças, né? Então, há crianças ali. A questão é que na escola
espera-se que a criança seja capaz de bascular da posição da criança para a de aluno. Cada vez que a criança pula para a posição de criança, o professor lembra que ela é aluno. Aliás, nas minhas discussões sobre educação inclusiva, inclusive sai um livro meu agora em final de outubro, sobre o tema. Qual é o título, Rinaldo? Ele se chama As Crianças Fora de Série, Psicanálise e Educação Inclusiva. Sai agora em outubro pela editora Benjamin. E ele trata exatamente o caso da criança tida de inclusão. É um bom exemplo. Já está convidado a fazer uma live para falar sobre o livro. Ótimo, podemos marcar. A criança dita de inclusão é um bom exemplo disso, porque essa é uma criança que, ao estar na escola, e aí estamos pensando em particular as crianças autistas e psicóticas, né? Elas não conseguem fazer a báscula da posição de criança para aluno. E isso é a pedra no sapato da inclusão escolar, né? O fato de que elas apresentam exatamente uma dificuldade, fruto da sua própria posição enquanto autistas e psicóticas, né? Ou autistas ou psicóticas, mas que essa dificuldade de fazer o que a criança neurótica consegue fazer, ela consegue ser convocada para a posição de aluno e fazer essa báscula da criança para aluno. Uhum. A criança psicótica e autista, não, ou não com a mesma consistência, né? O que torna a escola refratária a elas. Então, um dos desafios da educação inclusiva é justamente esse, né? Como possibilitar que a criança psicótica e autista vire aluno. Atinja a nomeação de aluno. Mas e aí é o contrário, que possa também usufruir de uma infância, né? Exatamente. E a escola estaria para garantir isso. Por isso que eu não dissociaria tanto a escola do significante criança. Certo. É lugar de viver uma infância, mas em báscula com o lugar de aluno. Agora, filho é outra coisa. Disse aqui não por acaso, porque essa é a descoberta fundamental de Freud. A gente neurotiza como filho, não neurotiza como criança e como aluno, porque é nos conflitos amorosos com as figuras parentais que a neurose se estabelece. Isso depois se transfere, né, o famoso romance familiar que se transfere para o romance escolar, por exemplo. Freud tem aquele famoso texto sobre a psicologia do escolar, que ele fala do encantamento dele pelos professores, né? Uhum. E todos nós nos lembramos de um professor ou que foi muito bacana ou que foi muito malvado, mas com quem a gente travou uma espécie de romance escolar. Posso contar uma coisa? Antes da pandemia, eu fazia um trabalho lindíssimo de escuta de professores em 7 escolas da região ali, de Blumenau. E os professores traziam muito. A primeira pergunta, professores de primeira série, que a criança perguntava ao professor: você é casada? Você tem filhos? Pronto. Exatamente. E vamos associar isso, né, Michele? O famoso ato falho que toda professora conhece, que é ter chamada de mãe. É ser chamada de mãe num ato falho, a criança depois corrige, né? Mas chamada de mãe nessa perspectiva de que tem ali um processo transferencial em jogo. Mas, em todo caso, para a gente distinguir essas 3 instâncias, né? De um lado, filho, de outro lado, criança, de outro lado, aluno, são nomeações que fazem toda a diferença, porque são ofertas de lugar discursivo para essa criança viver uma dada posição. Claro. Agora, só para completar, né? Essa coisa que você diz de como isso se reflete na clínica. Minha hipótese com relação a esses conflitos, vamos chamá-los aqui, pré-edipianos, que fazem o grosso da clínica com crianças hoje em dia, são esses pacientes que chegam aos analistas, né?
chegam nisso exatamente, né? Falávamos no início um pouco disso, com essa dificuldade dos pais de estabelecer com os seus filhos essa passagem edipiana que é do narcisismo para o social, né? Claro. Uhum. Então, essas patologias, elas têm a marca do gozo narcísico, né? Então, a dificuldade de tirar as crianças disso é a dificuldade de tirar as crianças dessa bolha narcísica e que tem a ver com pais que tiveram dificuldade de tomar os seus filhos nesse lugar transicional, né? Então, preparado para ser pai, preparado para ser mãe, é uma coisa que só se dá quando este filho, esta filha, e não é nem que nasce, né, mas que quando a gente se sabe grávido, já está em jogo, já está em curso um processo de tornar-se pai e mãe, né? Não tem a ver com o nascimento, né? A Hannah fazia uma distinção linda entre natalidade e nascimento. Claro, é de passado e futuro. O nascimento é um processo coextensivo à vida, né? É o parto. Mas a natalidade tem a ver com quando a criança introduz uma novidade. Então, quando os pais se sabem grávidos, ou começam a pensar, né, nos casos em que se trata de uma gravidez planejada, eles começam a pensar em ter um filho, esse filho já está ali como natalidade. Então, a natalidade vem antes do nascimento. Aliás, até é engraçado porque na própria figura, Natal é o dia em que a gente comemora não o nascimento de Cristo, né? Que, aliás, segundo os historiadores especialistas que trabalham o chamado Jesus histórico, né, e não o Jesus religioso, dizem que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. E numa data que não é, obviamente, 25 de dezembro, deve ter sido em maio, por todos os cálculos de documentação que eles examinam. O Natal, que é comemorado pela tradição católico-cristã, é uma data que é posta para celebrar o quê? O nascimento do novo, né? Não o nascimento de uma pessoa. Claro. O nascimento do novo. Veja que novo. A gente está no ano 2022 por causa do nascimento deste homem, né? Então, veja o que se comemorou. Olha, são 2022 anos depois de Cristo, né? Outras tradições religiosas, como os judeus, os chineses, contam os anos de modo distinto, né? Então, a natalidade, esse Natal que a gente comemora no dia 25 de dezembro, ele tem a ver com a introdução do novo, com a introdução de uma báscula no tempo, né? de um novo tempo. Bom, é isso que é um filho que funda um pai, né? Agora, eu queria fazer um comentário nessa questão do Natal, porque eu queria relembrar que 12 de outubro é o Dia das Crianças, porque foi nessa data que se inscreveu no o código, o primeiro código de menores no Brasil, que foi uma data em que um menino negro, engraxate, que, enfim, engraxou um sapato do senhor, não foi pago por isso, e aí foi preso numa cadeia comum com X homens e foi estuprado dias a fio e saiu de lá entre a vida e a morte, levado para a Santa Casa de Misericórdia no Rio, e cujos médicos ficaram num estado de horror completo, acionam, isso vira um fato público, e a partir dessa violência cometida contra esse menino, se institui no Brasil o primeiro código de menores, que marca uma diferença entre adulto e criança, e a gente comemora isso alegremente, como o Dia das Crianças. O que mostra um fio desse apagamento da história. Mas minha pergunta, e eu acho que a gente pode deixar ela como pergunta em função do avançar da hora, e talvez retomar na live do lançamento do teu livro, o novo, de alguma maneira, como que um clínico hoje, também tomado nessa mesma lógica dos pais, em que os pais ali se colocam como clínicos,
né, não respondem ali, na mesma posição dos pais que respondem a criança. Ou seja, em que estão condenados a sempre dizer um sim. Tarefa fundamental dos analistas com crianças hoje em dia. Exatamente. Mas com certeza isso dá uma outra live. Tem muito pano para manga aí. Rinaldo, te amo demais. Olha, quantos anos, né? 20, quase 23. Por aí. De amizade, enfim, de transferência de trabalho. E confesso que eu li o teu texto encantada. E, enfim, né? Em breve entre em contato para a gente agendar uma live sobre o teu novo livro. Agora segue nas lives do livro, esse que a gente acabou de lançar. Te agradeço imensamente. Imagina, foi ótimo estar aqui hoje e bater esse papo com todo mundo que nos acompanhou. E obrigado a todos pela presença. Gente, beijo a todos. Boa noite. Beijo. Beijão para a Afa e para o Bruno. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.